Oi, gente! Boa tarde! Como estamos nesse sábado maravigold, com a lua crescente, entrou na fase crescente em Capricórnio. Eu vim aqui diretamente de um paraíso na Terra. Olha isso, gente! E eu vim aqui conversar com vocês, um bate-papo astral nesse lugar maravilhoso. Então vamos começar por algumas partes, né? Lua crescente em Capricórnio. Vamos falar sobre Capricórnio, vamos falar sobre o seu pai Saturno, que já está no movimento direto, e o Plutão também em Capricórnio. E vamos abordar alguns teminhas aqui. O primeiro deles é a realidade. Qual é a realidade que você está vivendo? Qual é a realidade que você está criando? A realidade que você vive hoje, aqui, agora, nesse exato momento, é a realidade que você em algum lugar do seu consciente ou do seu inconsciente criou. A realidade que você está vivendo hoje na sua vida é satisfatória ou não? Você é feliz com a realidade que você vive e que você criou lá atrás ou não? Se você não está feliz e satisfeito com a realidade que você vive aqui agora, você tem a oportunidade de aqui agora tomar consciência e fazer novas escolhas. Escolher diferente, escolher aquilo que você quer viver. Se autorresponsabilizar capricornianamente pela sua felicidade, pelas suas necessidades, pelas escolhas que você vai fazer na sua vida, que vão ter renúncias, mas que também vão ter resultados. E a gente só vai saber os resultados a médio e longo prazo. A gente só vai saber se valeu a pena, né, a nossa subida daquela montanha que a gente escolheu galgar, escalar, quando a gente chega lá em cima no cume da montanha, e também durante o processo de caminhada, né? Esse processo de caminhada dessa montanha tá pesaroso, tem esforço, mas esse peso, esse esforço, esse sacrifício que às vezes é necessário para a gente ir lá na frente desfrutar, né, de uma realidade, eles têm alma, eles têm coração, ou eles têm um peso, né, um esforço que vem de um lugar que não é mais possível ser sustentado, que não é mais sustentável, que a gente não sente prazer e leveza na nossa vida. Um outro ponto para a gente conversar hoje, então, né, se você não está satisfeito onde você está, mova-se, levante-se, você não é uma árvore, você tem condições, você tem o livre-arbítrio, você tem toda a potência, toda a capacidade de fazer diferente, de criar novas realidades e de co-criar, né? Porque não depende só de você, você usa o seu livre-arbítrio e o universo, a vida, entende o recado das suas intenções, do que você quer, e o universo e a vida se encarregam de fazer a parte deles. Que não necessariamente é o que o seu ego e a sua mente desejam, mas é o que é o melhor para você sempre. E aí a humildade de aceitar, confiar, agradecer e entregar, né, para viver no fluxo da harmonia da vida. E a outra mensagem do dia de hoje vem relacionada à estrutura, né? Todos nós temos capacidade de realizarmos os nossos sonhos. Mas os nossos sonhos, eles demandam tempo, disciplina, comprometimento, seriedade, responsabilidade, paciência. Oi, Sara, querida. Olha, Sara, você apareceu na hora certa. Eu tô aqui, gente, num lugar no México chamado Isla de las Mujeres, em Cancún. Em plena lua crescente Capricórnio. E eu vim aqui com mais duas mulheres que eu conheci no hostel lá em Cancún, uma alemã e uma australiana. E a gente estava conversando esse tempo todo sobre ancestralidade, sobre espiritualidade, sobre astrologia. E aí a Sara entrou aqui agora. Sara é leitora, né? Acho que o termo correto é leitora, né, Sara? Leitora de registros acásticos, que são esses registros que contêm as nossas informações ancestrais, que estão presentes no nosso campo, na nossa aura, e que servem, né, como instrumento e ferramenta de autoconhecimento para a gente trazer clareza, consciência e integração de alguma parte nossa que precisa ser liberada, que precisa ser conscientizada. E eu estava conversando sobre registros acásticos com as meninas agora, Sara, agora. E talvez eu faça o registro das duas hoje, né?
E aí isso me leva para um outro assunto. Então tem esse assunto do Isla de las Mujeres, estou aqui, então eu estou com mais 2 mulheres reverenciando a nossa ancestralidade feminina. Nós conversamos sobre não usar produtos químicos para não poluir o meio ambiente, a água, que é Iemanjá, que é a Pachamama, que é o sagrado feminino. Eu contei para elas, a gente estava conversando do que eu vim fazer aqui no México, que é esse processo de purificação do sagrado feminino, a dança de la luna, que eu vou entrar daqui a alguns dias, né? E a gente estava conversando bastante também sobre profissão. A alemã, uma delas, ela está em transição. Eu também conheci um inglês no hostel ontem que também é economista e tirou um tempo para viajar, para se conhecer. Ela também, mesma coisa, ela trabalhava com consultorias, trabalhos super mentais. E como não é mais sustentável, né? As pessoas, elas não estão mais, aguentando o peso e sustentar formas de vida, de trabalho, de rotina que não tem uma sustentabilidade para o planeta, não tem uma sustentabilidade pessoal, não tem alegria, não tem prazer, que fica só no mental, que não tem alma, que não tem coração, que não tem leveza. Então, cada vez mais, as pessoas vão acordar e despertar, esse despertar consciencial da humanidade, dessa transição planetária que a gente está vivendo, que a gente realmente precisa estar alinhado ao nosso Dharma. E esse Dharma vai muito além de rótulos, títulos, certificados, profissões, atuações. Esse Dharma é um alinhamento com o bem-estar maior coletivo do mundo e que tem a ver com a nossa pessoal felicidade, a autorresponsabilidade pelas nossas necessidades, pelo nosso autocuidado, pelo nosso autoamor, pela nutrição, daquilo que nos faz bem, a beleza, a inspiração. Isso deveria, esse tipo de vida, a gente estava falando, nossa, a gente quer viver aqui, que incrível. E não é uma questão só de ser férias ou de ser um paraíso incrível, mas todos nós deveríamos ter acesso a isso. Isso deveria ser uma condição clássica, básica, natural do ser humano. Ter conexão com a beleza, com a inspiração, com a leveza, com a harmonia, com a fluidez. Isso deveria ser básico. E aí, um outro ponto que eu quero falar com vocês, antes que uma tempestade que parece que está atrás de mim chegue, e lembrando que as nuvens são transitórias, então se você está atravessando nesse momento uma tempestade, um desafio, uma situação na sua vida que você fala, mano, não vou aguentar, isso aqui é demais pra mim, saiba que você vai aguentar sim, que você tem força, capacidade, que Deus não dá a cruz maior do que o que a gente pode aguentar, e o que aquilo que não nos mata nos fortalece. Você vai depois, lá na frente, olhar pra essa situação que vai ser lá atrás, que é o aqui e o agora, e você vai falar, caramba, olha como eu sou foda, eu superei, eu fui resiliente, eu tenho capacidade de atravessar e eu sou mais forte hoje em dia. É a maturidade, E aí, conversando outro ponto com vocês ainda sobre esse ponto da carreira, da profissão, eu tava conversando com essas pessoas no hostel e a gente tava falando sobre a necessidade, introjetada culturalmente de segurança. Quanto que as nossas escolhas, pela vontade e necessidade de segurança, especialmente financeira, na verdade estão distorcidas pelo medo. A gente faz escolhas profissionais para atender expectativas, projeções de pessoas da sociedade, fora de nós, da nossa família, e também porque a gente tem uma desconexão com a nossa essência, a gente não sabe quem a gente é, o que a gente quer fazer, quais são os nossos dons e talentos, e também a gente tem um puta medo, Como que eu vou, qual vai ser a minha subsistência? Como que eu vou gerar dinheiro suficiente para me manter, E me manter não só com uma vida básica, mas com isso, podendo viajar, podendo, tá recebendo a abundância, as coisas boas da vida. E muitas pessoas têm as crenças limitantes, de escassez e de medo, de que, por exemplo, o artista não ganha dinheiro, astrólogo não ganha dinheiro, não é possível viver de astrologia, não é possível viver de terapias, não é possível viver de registros akáshicos, não é possível viver de arte. E sim, é possível sim, Talvez com uma qualidade de vida até, talvez até melhor do que uma outra profissão que você ganha um dinheiro garantido no fim do mês, mas que você, cada escolha é uma renúncia. Uma pessoa que ganha 10, 20, 30 mil garantidos lá no fim do mês, mas ela não tem a liberdade,
né, de ser de um autônomo, ela não tem a liberdade de viajar na hora que ela quer. Cada escolha é uma renúncia, tá tudo certo, né? Mas aí para falar para vocês que essa história da Lua em Capricórnio com Saturno, e que eu falei ontem, né, da frase da Frida aqui do México, que ela fala: para que pé se eu tenho asas para voar? Mas é necessário estrutura, raízes, sim, né, para a gente poder alcançar maiores, novos voos, para a gente alçar novos voos, para os nossos galhos crescerem. Às vezes a gente precisa fazer algumas renúncias, alguns sacrifícios, e a gente precisa criar estrutura. Eu vou espirrar. Sim, saúde pra mim. Veio uma brisa aqui, ó. Tá vindo uma tempestade de algum lugar. E a gente precisa sim criar estruturas, especialmente os autônomos, né? Estrutura para que a gente tenha mais liberdade. Mas essa estrutura, ela, muito cuidado, né? Porque ela pode estar atrelada, você sendo um profissional autônomo, liberal ou não, mais um espirro. Sim, saúde pra mim de novo. Essa estrutura, ela pode às vezes vir junto com uma rigidez, uma cristalização, né? Uma necessidade de segurança que acaba ultrapassando o ponto. E então, de novo, né? O Sol em Libra, Mercúrio em Libra, Vênus em Libra, a necessidade de encontrar o equilíbrio, né? Em tudo na vida. E a ponte, estou aqui numa ponte, né? Então, a gente usar as pontes, né, do nosso mundo interno para o nosso mundo externo. O que a gente quer vivenciar no mundo externo é uma realidade, é um espelho da nossa realidade interna. E se a gente não está satisfeito, a gente muda, e para mudar a gente vai precisar sair da zona de conforto e a gente vai precisar criar novas estruturas, e que essas novas estruturas tenham junto com elas, as estruturas fortes, a força, né, da maleabilidade, da flexibilidade, da água, para que essas estruturas não fiquem rígidas, né, e cristalizadas com o tempo, que elas sejam sólidas, que os alicerces e as bases sejam fortes o suficiente, né, para a gente conseguir alçar esses maiores voos, mas que a permeabilidade, a maleabilidade, a flexibilidade da água esteja nessa nova construção de mundo, de planeta, de transição de vida, de carreira, de realidade que todos nós estamos vivendo. Quem tá dormindo ainda, tudo bem, tá todo mundo, cada um no seu tempo, é preciso respeitar o tempo de cada um, o processo de despertar de cada um, mas fato é que o velho modo, né, a velha forma de vida não se sustenta mais. E a gente vai precisar, então, criar novas estruturas. E aí a gente pode se inspirar nas pessoas que estão abrindo esses caminhos, que são os co-criadores, agentes das novas realidades que a gente vai viver a médio e longo prazo. Eu acho que esse é o recado de hoje. Então, né, é necessário sim que a gente tenha estruturas pra gente, estruturas firmes, sólidas, bases, alicerces, que a gente foque a nossa energia nessas estruturas para que a gente possa viver e realizar os nossos sonhos a médio e longo prazo. E melhor ainda se a gente puder criar essas estruturas alinhados, né, com a nossa verdade, porque aí lá na frente a gente vai viver a realidade que a gente criou, que a gente co-criou com o universo. Mas se as estruturas estiverem, os pilares, né, conectados e baseados a um falso eu, a gente não vai conseguir desfrutar, a gente vai sentir culpa. E por falar nisso, o último tema aqui do papo com vocês é: qual é a culpa que a gente sente, né? Qual é o não merecimento da felicidade, da fluidez, da abundância, da leveza, da alegria? Por que a gente sente culpa de ser feliz? Por que a gente sente culpa de sentir prazer? Por que a gente não se sente merecedor do desfrutar as coisas boas e belas da vida? Então isso tem a ver com a nossa ancestralidade, as estruturas, os padrões, crenças ancestrais, que são crenças limitantes que a gente carrega, que a gente herda, e que a gente precisa, com autoconhecimento e iluminação da consciência, dissolver, soltar, né, devolver para a fonte que vá, transmute, transcenda através da fonte de amor universal, incondicional, divino, da luz, do amor, e se encaminhe para essa liberação, para que a gente possa, né, ser aí os realizadores dos sonhos dos nossos ancestrais, que a gente possa deixar com os nossos ancestrais as limitações, os sonhos frustrados, as expectativas,
frustrações, decepções, né? Cada um com a sua parte, e a gente segue a nossa vida, a gente vai abrindo os novos caminhos, os nossos caminhos, conectados com a verdade do nosso ser, a verdade mais pura e essencial do nosso coração, conectada e alinhada com o nosso Dharma e com a realização dos nossos sonhos, que só a gente sabe o que é, só a gente sabe o que nos faz feliz, tá? Então, que a gente possa liberar essa culpa de ser feliz, de viver de uma forma alternativa, diferente do que todo mundo está fazendo, diferente da massa, né, não pensante, que a gente possa, né, bater no peito, assim, que a gente é a ovelha holística da nossa ancestralidade, do mundo, do planeta, porque a família é universal, né, e que a gente possa abrir a nossa mente, a nossa visão para novos pontos de vista, que a gente possa entender que a gente pode estar num sábado, num domingo, numa terça, numa quarta, numa quinta, vivendo uma realidade que não precisa ser bruta, que o trabalho não precisa ter esforço. Esforço sim, mas não peso, não ser insustentável. Esforço que é necessário, perseverança, determinação, paciência para a gente co-criar as nossas realidades. É normal, todo mundo precisa. Mas é o discernimento, né? De onde o que estamos sustentando, que esforço é esse? Vale a pena? Tá valendo a pena o seu tempo, a sua energia, o sacrifício que você está colocando, que você está fazendo? Tá feliz? Se não, muda. E aí, coragem, discernimento para fazer as novas escolhas librianas, conscientes, para que você, né, não fique na vítima, refém da vítima e reclamando na lamúria, na acusação, jogando para fora aquilo que é da sua única e exclusiva responsabilidade, que é a sua felicidade. Tá bom, meus queridos? Então que nós sejamos muito felizes, que todos os seres sejam felizes, que a gente possa, todos nós, desfrutarmos, aproveitarmos desses momentos de beleza, inspiração, conexão com o divino, prazer, alegria, desfrute, tudo de mais lindo que a gente possa absorver e receber da vida. Ela é muito abundante, ela é muito maior do que a gente acha, que a gente fica preso nos nossos dramas, né, nos nossos problemas. A gente perde muito tempo da nossa vida, que é o nosso dom, mais do que o dom, né? É o nosso tesouro, o nosso tesouro mais rico e mais precioso, que é o nosso tempo e a nossa energia. A gente perde muito tempo na vítima e muito tempo reclamando e muito tempo buscando soluções nos lugares que não vão ter soluções. A gente precisa mudar de lugar, precisa mudar, se movimentar, sair do mais do mesmo, sair da zona de conforto, né? Mudar dentro e mudar fora, expandir a visão, né? Inverter, virar, olhar com outro olhar, mudar o paradigma, romper, né? E aí isso já é uma preparação para a lua em aquário daqui a pouquinho. E assim eu vou dando meus pitacos astrais conectados com vocês aqui na rede aquariana da Bellatrix. E é isso, né? Perguntem-se aí, reflitam na vida de vocês, qual realidade vocês estão vivendo. Se não tá bom, levanta a bundinha. Vamos levantar a bundinha. Vamos que acho que a tempestade está vindo, gente. Olha que lugar incrível, gente. Olha. E é isso, a gente pode viver essa realidade, é possível, tá bom? E a gente vai se falando, queridos. Um beijo pra vocês. Tchau. Olha isso, gente. Tchau.